Que o bom Mestre Jesus esteja intercedendo ainda mais no fluxo contínuo da permanência, na estruturação, na edificação, na persistência do caminho encarnatório. Felizes são aqueles seres humanos que observam ainda mais propósito em estar vivo no campo encarnatório. Felizes são aqueles que possuem o discernimento mental para que possa empreender um canal fluido, tranquilo, límpido de sabedoria divina, para que receba as informações do âmbito espiritual e possa aplicar no seu dia a dia com paz no coração. Felizes são aqueles que não se rendem à comparação, pois a comparação é uma erva daninha que é colocada no planeta Terra como se fosse uma armadilha para que vocês baixem o seu padrão energético. Comparar e ser comparado. Não existe mais coisa dolorosa para alguns e muitos seres humanos do que ser comparado. Ser comparado com o irmão, ser comparado com o primo, ser comparado com um colega de trabalho, ser comparado com um pai, uma mãe, porque isso, caríssimo, causa cada vez mais uma dor no âmbito físico, baixando o âmbito da frequência e assim possibilitando que espíritos de baixa densidade se associem, prejudicando ainda mais o caminho. Tenho observado que posterior à comparação vem os ciúmes. O ciúme ainda não está colocado como um grande ceifador moral da alma, do ser encarnado, mas o ciúme vem sendo colocado como um grande impedimento, como se fosse uma muralha, que é colocado na continuidade da jornada. Você, ao aplicar o ciúme na sua jornada, você associa o seu campo energético imediatamente a um ceifador, que é o da inveja. O ciúme é a porta de entrada à inveja. Você abre portas espirituais para que você baixe a sua frequência energética e, consequentemente, aplique campos bem desafiadores na sua contínua fórmula de aprendizado. O ciúme, caríssimos, é acreditado àquelas pessoas que estão ainda na insegurança da vida. Quem possui ciúmes, assim, está muito associado com a insegurança. Se você tem ciúme de um colega de trabalho, porque você precisa rever quais são os campos que você está inseguro no seu ambiente de trabalho. Porque as pessoas que estão bem resolvidas naquilo que se colocam a fazer, nas suas relações de amizade, nas relações de família e relações que possam passar diante do seu caminho, atravessar no seu caminho, simplesmente você estar. Simplesmente as relações assim são, desde que sejam relações frondosas, relações enraizadas, relações francas e verdadeiras. O ciúme também dá margem para outros ceifadores, como a fofoca, além da inveja, como mencionei anteriormente. A mente entra em um processo de ebulição e os campos fantasiosos são imediatos. Aquele ser que está em um campo encarnatório que abre a mente para o ciúme, automaticamente já começa a fantasiar situações, palavras, posicionamentos, porque assim está invadido como se estivesse sido aplicado na sua corrente sanguínea uma dosagem de veneno. O ser que está em ciúme é um ser que está envenenado. Está envenenado por alguém, está envenenado por alguma circunstância, está envenenado pelos próprios pensamentos equivocados, está envenenado em colocar um campo também desafiador, que é do egoísmo e da vaidade. O sistema de controle, o egoísta possui um âmbito de ciúmes que está associado à posse. Tem um ciúme de alguém, então imediatamente você está dizendo que você
detém o controle, quer ter a posse de quem o outro pode e como o outro pode falar, se expressar, se relacionar não só consigo, mas também com as outras pessoas. Caríssimos, prestai atenção nesses movimentos provocados pelo ciúme. O ciúme, no âmbito espiritual, na visão espiritual, ela é compreendida como uma doença, como uma enfermidade. O ser que está colocando o ciúme no seu dia a dia é um ser, como eu falei, inseguro, que está na insegurança e, consequentemente, está na enfermidade do corpo físico, no campo mental, e, consequentemente, levando essa enfermidade para o âmbito espiritual, abrindo portas, abrindo janelas, abrindo atmosferas para associações de espíritos de baixa densidade, como assim mencionei, e consequentemente vai drenando, 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 e você vai ficando cada vez mais enfraquecido, enfraquecida para o deslanchar da sua jornada encarnatória. São distrações que são colocadas. Ciúme no seu relacionamento, caríssimos. Vivenciem cada vez mais relacionamentos fluidos, leves e tranquilos. Confie em você, primeiramente, porque aquela pessoa que possui muitos ciúmes é aquela pessoa que não confia nem em si, não controla nem os seus próprios comportamentos, ou às vezes projeta no outro ciúmes para esconder campos ainda prejudicados nos seus próprios comportamentos e em seus próprios pensamentos. E assim projeta para o outro para que os holofotes sejam lançados para outra pessoa. A outra pessoa que tem um comportamento que causa esse ciúme, mas o sentimento do ciúme é seu. Então faz parte da sua autorresponsabilidade você olhar para esse movimento dos ciúmes, olhar para as portas espirituais danosas que ocorrem na sua jornada e simplesmente se colocar em resignação, em observação, em vigília e em tratamento imediato. Pois, como eu falei, é uma enfermidade que abre portas danosas para ceifadores morais da alma. E assim, caríssimos, a paz interior vai ficando cada vez mais distante, pois as inseguranças são lançadas ainda mais como um grande alicerce do ciúme. Se fôssemos observar e colocar um âmbito de uma imagem do ser que está invadido pelo sentimento dos ciúmes e, consequentemente, de uma baixa densidade frequencial, seria um ser que está corrompido com várias larvas que corroem o seu corpo. Larvas astrais, larvas espirituais, formas pensamentos que cada vez mais vão corroendo o corpo, como se estivesse em várias e várias feridas em seus corpos etéricos. Caríssimos, curem-se das suas inseguranças, posicionem-se em relações francas, verdadeiras, acreditando nas lealdades assim postas e direcionadas com a bússola do seu coração. O seu coração jamais falha. E assim, quando ele está adoecido pelo ciúme, invadido pelos venenos e envenenamentos externos e internos, provoca um esvaziamento do seu poder intuitivo. Você vai se frustrando e cada vez mais fantasiando coisas que não acontecem. E assim, caríssimos, curem-se das inseguranças, dos egoísmos, das vaidades que corroem e que abrem portas por meio dos ciúmes e, consequentemente, vai se invadindo para as inseguranças baseadas, assim para as invejas e assim para tantas e tantas dimensões que vão se desdobrando a partir desse movimento. Estejam em um estado de confiança, acreditem a confiança àqueles que estão mais próximos a você em relações francas. A relação de confiança, ela se estabelece, inicia com a totalidade. A não ser que o outro, durante o seu percurso, vá dando indícios de que esta dimensão integral, total, vá sendo reduzido, apesar dos diálogos francos e verdadeiros já direcionados.
Muitas relações, e assim como nós visitamos tantos lares, evangelhos nos lares, nas últimas semanas, principalmente nesses últimos dias, verificamos cada vez mais a importância do diálogo. As famílias precisam dialogar. Os seres em experiência humana precisam dialogar, ouvir, falar francamente, sem associação de campos eletrônicos, pois cada vez mais vocês estão monitorados pelos sistemas eletrônicos, telefones, computadores e tantas áreas que vocês se associam que dão uma falsa impressão de praticidade e agilidade nos seus comandos diários. Mas na realidade você está acreditando, inclusive até mesmo seus próprios pensamentos e decisões a campos eletrônicos. Não se percam pelos labirintos da vida, caríssimos. Não permitam que campos eletrônicos digam até qual o sentimento e movimentem até os seus próprios diálogos. Voltem a escrever o que vocês estão sentindo, francamente o que vocês querem falar e francamente se posicionem numa posição de ouvir o que a outra pessoa tem a dizer para você. Com isso, a sua bússola interior estará ainda mais límpida, associada com o campo espiritual, com a paz interior restabelecida, verificando que às vezes foram movimentos fantasiosos, nuvens que passaram pelos seus pensamentos, nuvens que passaram pelo seu campo energético e, consequentemente, com os antídotos de orações, de vigilância, porque você, mais do que qualquer outra pessoa, sabe o que habita dentro de você mesmo. Você sabe quem você está e quais são os movimentos que você acredita, quais são as associações espirituais que você acredita todos os dias, a sua mente, a sua cabeça, o seu campo espiritual. O ser que está tão seguro da sua jornada, cada vez mais se fortalecendo, permanecendo na persistência da jornada do bem para o bem, vai passando pelos vales de invejas, os vales associados a tantos convites e assédios, mas não vai sendo prejudicado em nada, porque está tão certo de si, jamais permitindo que o outro diga quem você é, jamais permitindo que você mesmo acredite no que o outro projeta em você. Simplesmente você está franco, verdadeiro, forjado pelas balizas espirituais e, consequentemente, vai se fortalecendo no forjar da sua própria estruturação, das suas armaduras pessoais, nas suas orações, no seu estado de permanência, ainda mais nos seus propósitos. E assim, caríssimos, vocês vão elevando o seu padrão energético e semelhantes atraem semelhantes. E percebendo ainda mais que alguns amigos, relações superficiais vão sendo diluídas pela jornada, porque você vai deixando de ter o que falar para algumas pessoas. Os diálogos, os assuntos vão ficando enfadonhos, porque você está mais associado a âmbitos que fazem sentido ao propósito da caminhada do que campo somente forjado na superficialidade das relações. E assim, caríssimos, não se espantem, não se desanimem, porque algumas pessoas, assim que estive em visitas domiciliares, estavam falando o quanto é desafiante, desafiador. Tenho amigos que conto em uma ou nas duas mãos. Pai Damião, por favor, revele-me mais a autenticidade das relações. E assim eu digo, caríssimos, bem-aventurados sejam aquelas pessoas que preservam suas francas amizades, as suas francas relações, que jamais empreendem um bafejar de dúvida do que aquilo que está posto. Porque se a pessoa está em relação firme e enraizada com você, não há o que temer. Não é a continuidade do dia a dia, se a pessoa fala com você todos os dias, se empreende tantas e tantos movimentos que você gostaria no seu dia a dia, que vai representar se a pessoa está enraizada ou não dentro da relação. É a autenticidade, é a veracidade que você sente e percebe nos movimentos, sem qualquer contradição. A transparência das relações. E assim você vai sentindo cada vez mais
e a sua árvore vai se tornando ainda mais frondosa, fortalecida dentro das relações. O outro vai tendo cada vez menor influência na sua jornada, principalmente quando o outro está em um campo assediador, como se fosse anjos e diabinhos, um colocado em cada lado. Um fala de uma forma, um fala de outra. Este âmbito, luz e sombra, revela também um teste do seu próprio equilíbrio, um teste do seu eixo central. Qual o seu caminho? O que você acredita? Você está, como diz o caboclo sultão das matas, você está de verdade ou está de brincadeira nas relações? Se você estiver de verdade na relação, a sua relação vai fluir, quer seja a sua relação íntima, a sua relação com seus filhos, com seus amigos, e assim vai fluindo tranquilamente, como são as relações francas e verdadeiras. As relações superficiais, elas são colocadas na utilidade, pelo que você tem de útil para oferecer a outra pessoa. E assim, inevitavelmente, as pessoas terão inveja de você, principalmente quando você empreende caminhos de destaques, caminhos de influências ainda maiores no âmbito que você persegue e persiste no seu dia a dia. E somente você sabe os esforços que você empreende por meio das suas blindagens, por meio da sua autovigília, por meio das construções que você empreende dia após dia. Mas aquele que está enfermo pelos ciúmes, pela inveja, o invejoso, a invejosa, o ciumento, a ciumenta, ela não compreende essa jornada franca e verdadeira, porque ela está enferma. Então, caríssimo, quanto mais você sobe a montanha, mais você é visto e, consequentemente, mais você precisa realizar as suas orações. As falas que muitas vezes você gostaria de estar em algumas posições, principalmente nas casas espirituais, que dentro das casas espirituais não há perfeição. Às vezes, médiuns entre si possuem ciúmes. Alguns que estão nos passes magnéticos queriam estar no hospital. Quem está na sustentação queria estar no hospital. Quem estaria no hospital queria ficar no portão. Quem estaria no portão gostaria de ficar na sustentação. Caríssimos, a impermanência, a insatisfação, a invigilância da mente provoca aberturas terríveis, como se fossem larvas. Sim, larvas que corroem o corpo etérico e, consequentemente, vai reproduzindo adoecimentos mentais, adoecimentos do âmbito físico que reverberam aquilo que está doente na alma. E assim os seres que estão plenos, fluidos, leves e tranquilos, empáticos, com todos aqueles que perseguem a sua jornada e que cruzam o seu ambiente interior. Assim, simplesmente assim são. Assim como falei anteriormente no tratamento passado, quem é do bem simplesmente assim é. Não precisa ficar provando que é do bem. Quem é de confiança simplesmente assim é. Não precisa ficar provando a confiança. Simplesmente assim é. Mas quem é no âmbito duvidoso, sorrateiro, assim já é também, mas podem empreender caminhos de amadurecimento. Mas primeiramente precisa reconhecer a enfermidade que habita em si. O mais fácil é acreditar para o outro, invejar o outro, invejar a posição do outro, invejar o trabalho do outro, invejar a mediunidade do outro, invejar a saúde do outro, invejar, esquecendo cada vez mais de si, porque o invejoso, o ciumento, quer burlar o sistema da caminhada, assediando o outro, cada vez mais com nuvens adoecedoras, reproduzindo aquilo que está em excesso de si, colocando para o outro. Barulhos internos colocando para que o outro escute barulhos. Intranquilidade, sombras em si, oferecendo sombras. E aí eu digo, caríssimo, quem pode cuidar de quem? O ser em experiência humana precisa reconhecer os seus autotratamentos. Todos os seres em experiência humana jamais podem cair na vaidade de não empreender a sua autovigília, a sua permanência em tratamentos pessoais, os seus banhos com ervas, os seus chás, as suas orações, desconjurando tudo aquilo que venha brotar da sua boca,
que venha a ofender e que venha a ser leviano com a outra pessoa, desconjurando todas e quaisquer pragas lançadas pelas suas próprias bocas. E assim, caríssimos, empreendendo cada vez a paz. Às vezes, alguns médiuns, em alguns evangelhos, percebo que falam: Pai Damião, como alcançar a paz? Rezo tanto e não alcanço a paz interior que tanto profetiza. Caríssimos, o campo externo está associado com o seu campo interno. Não tem como você burlar as leis espirituais. Aquilo que você se comporta no íntimo do seu ser é o que verdadeiramente vale para o âmbito espiritual. Não é aquilo que você produz disfarçadamente para o outro. Às vezes o outro você está com um sorriso nos lábios, com a voz moderada, fazendo-se como se fosse uma pessoa muito boazinha. Mas na realidade você é um lobo, um chacal que está por dentro daquela pele tão bondosa, tão caridosa, enquanto as suas falas são venenosas, os seus pensamentos adoecidos. Então, caríssimos, o quanto vocês precisam ativar ainda mais a autopercepção de pessoas muito boazinhas, porque pessoas boazinhas não são desse planeta, caríssimos. Pessoas boazinhas são pessoas que estão disfarçadas e elas precisam se sustentar todos os dias nesse estar bonzinho, porque os seres em experiência humana estão nas metamorfoses diárias, nas evoluções das intranquilidades, nos acertos, nos erros, nos equívocos, nos empreendimentos da felicidade e tantas outras questões que vão balizando as polaridades que recorrem a este planeta. Não existe nenhum ser que esteja encarnado que não tenham desafios. Já fiz a substituição e assim lancei para vocês que substituam a palavra problemas por desafios. Todos os seres em experiência humana possuem desafios, mas o que há de diferencial é como você vai lidar com os desafios. Alguns potencializam, ficam congelados nos desafios, ficam rogando cada vez mais que sejam problemas e se apegam aos problemas, não deixando que a resolutividade seja um campo imediato a ser cumprido. Estou com esse desafio, logo devo pensar como empreender o caminho da resolutividade. Pois se assim tudo passa, isso também passará. Mas o que fará a diferença é como passarei para a próxima etapa da minha vida. Mais adoecido, mais invejoso, mais ciumento, mais leve, mais com paz no espírito ou com mais densidade de sombras dentro do meu coração. Isso é que está em jogo, caríssimos. Então observem-se, caríssimos, não se dispersem da vida. Estar encarnado é um primor, é um grande privilégio estar no planeta Terra, um planeta de educandário do amor. E assim, caríssimos, perdoem-se e assim, consequentemente, lancem olhares cada vez mais de sangue de Cristo tem poder, aqueles que atravessam o seu percurso e que você percebe imediatamente que os seres estão nas trevas mentais, estão nas sombras mentais, estão na superficialidade da matéria, estão ainda acreditando que roupas, que alguns bens materiais falam antes do ser. O ser está lá atrás. E essas coisas, elas vão empreendendo como se fossem capas, posicionando de uma maneira muito ilusória o ser em experiência humana na vida. Caríssimos, observem-se cada vez mais, estejam na matéria, mas não sejam da matéria. Passem por tudo aquilo que o campo material ofertar e possibilitar para você, dentro do equilíbrio da ética e da moralidade. Mas não sejam tudo isso. Não sejam a roupa que vocês vestem. Não sejam os lugares que vocês moram. Estejam nesses lugares. E isso trará uma paz de espírito ainda mais engrandecedora. Estejam. Vocês estão de passagem. Vocês não são daqui. Vocês estão aqui no planeta Terra. Vocês não são deste planeta. Não queiram ser deste planeta, porque este planeta é um planeta de passagem. É um planeta de transição. É um planeta transitório. Vocês não são daqui. E assim, quando você se apega aos campos da superficialidade da matéria,
Logo vocês se revestem do ser daqui e vão se congelando cada vez mais em dispersões e se perdendo no labirinto da vida. Observem-se, caríssimos. Lembrem-se do mito do Minotauro e Ariadne. Observem, leiam esse mito, esse campo mitológico grego, e assim observem o que luz e sombras é capaz. Observem o se perder nos labirintos da vida, o estar e acreditar na justiça divina, no plano divino regendo a sua jornada e estar em um âmbito de servir a essa jornada de uma maneira franca, de uma maneira verdadeira, de uma maneira robusta, não se perdendo por nenhum segundo. E assim, se porventura ocorrer algum equívoco, já que estão no educandário da jornada do planeta Terra, imediatamente se ponha em oração. O estado de prece auxiliará a você encontrar as melhores palavras, as melhores posturas, os melhores silêncios, os melhores comportamentos a serem empreendidos no seu dia a dia. Felizes daqueles que possuem, como algumas pessoas no Evangelho que assim fiz uma participação, algumas pessoas falaram: Pai Damião, conto nos meus dedos 5 amigos, 5 pessoas que eu posso confiar a qualquer momento, que eu tenho certeza que chegaria junto de mim, independentemente se eu falo todos os dias ou não, mas eu sei que eu posso confiar essas pessoas. Cultive essas relações. Não é a quantidade de pessoas que assim você coloca assim uma mão, 2 mãos, 3 mãos, que vai dizer como está você no âmbito terrestre. Vai ser a profundidade das suas relações, a franqueza das suas relações, a confiança das suas relações. Isso é o que conta. É a presteza, é o você saber que assim que você precisa e convoca a outra pessoa de maneira de coração aberto está com você, sem colocar você nas utilidades da vida e sem você colocar o outro para lembrar somente do outro quando é útil. Mas sim, as relações elas são francas, elas são cultivadas todos os dias, diariamente, por meio de pensamentos, orações lançadas, palavras, associações, comportamentos, momentos vivenciados juntos. E assim, caríssimos, vocês vão cada vez mais acreditando uma boa jornada encarnatória e neutralizando os ciúmes e assim as ervas daninhas que estão associadas a este sentimento. Assim seja. Assim seja.